Olá, queridos alunos do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Joelânia, do componente curricular de matemática. Na nossa aula de hoje, de número 45, vamos dar início ao capítulo 11 do livro didático, Grandezas e Medidas. E na aula de hoje falaremos sobre a grandeza comprimento e também sobre perímetro. Então, preste bastante atenção na nossa aula. Grandezas e medidas. As grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Assim, o volume, a massa e o comprimento são grandezas. Mas se falarmos da cor, importância e utilidade, por exemplo, não são grandezas, porque não podem ser medidas. Tudo aquilo que se pode medir num objeto ou contar numa coleção é chamado de grandeza. A medida é uma forma de comparar duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, 2 comprimentos, 2 áreas, 2 volumes. Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber quanto é maior, menor, mais pesado ou mais leve. Por isso, temos que medir. Medir é comparar grandezas da mesma natureza. Mas, o que são grandezas de mesma natureza? Olha só, você é capaz de medir o comprimento dessa vareta com o líquido dessa latinha de cerveja? Será que é possível? Na verdade, esse não é um exemplo, mas sim um contra-exemplo, pois nos mostra duas grandezas que não são da mesma natureza: o comprimento da vareta e o volume do líquido derramado sobre ela. Como você vê, é impossível medir o comprimento da vareta com uma certa quantidade de líquido. No máximo, poderíamos molhá-la. Então, o comprimento e o volume não são duas grandezas de mesma espécie. Portanto, não tem como eu medir o comprimento dessa vareta com o líquido, porque elas não são grandezas da mesma espécie. Será que esta cômoda, com 70 centímetros de comprimento, cabe naquele canto? Então, para que eu saiba, eu preciso medir o comprimento da cômoda, como também o comprimento aqui do canto. Só assim eu vou saber de fato se tem como ela caber aqui no canto do quarto. Grandeza, comprimento. Serve para medir altura, largura, profundidade, distância, etc. A unidade padrão é o metro. Instrumentos de medida: régua, fita métrica, trena, etc. Observe situações que envolvem medidas em metro. Olha só essa primeira situação. Nos diz que, para evitar acidentes, em algumas pontes há placas que sinalizam a altura máxima permitida. Então, aqui está indicando que a altura máxima permitida nessa ponte é de 4,5 metros. Nesse outro exemplo, diz o seguinte, algumas piscinas apresentam placas que indicam sua profundidade. Então, olha só, essa piscina aqui está indicando que a sua profundidade é de 0,90 metros. Sistema Internacional de Unidades é o sistema utilizado para padronizar unidades de medidas em todo o mundo. Então, sempre que a gente vê falar em SI, é o Sistema Internacional de Unidades. Como, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para medida de comprimento é o metro. Além da unidade padrão de comprimento, que no caso é o metro, há seus múltiplos e submúltiplos. Observe o quadro abaixo, que apresenta os múltiplos, unidades maiores que o metro, e os submúltiplos, unidades menores que o metro, do metro que fazem parte do Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui nós temos o quadro de unidades com os múltiplos e os submúltiplos da unidade padrão, que no caso é o metro.
Os múltiplos são quem? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Os submúltiplos é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui nós temos os símbolos de cada uma das unidades de medida e aqui nós temos o valor em relação ao metro. Por exemplo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 hectômetro é igual a 100 metros, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Já em relação aos submúltiplos, por exemplo, 1 decímetro é igual a 0,1 metro, 1 centímetro é igual a 0,01 metro, 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Para medidas extremamente pequenas, como seres microscópicos, em que se exige grande precisão, utilizamos submúltiplos menores que o milímetro, como o micrômetro, que está o símbolo. 1 micrômetro é igual a, aqui está o símbolo, 1 micrômetro, que é igual a 0,00001 metro, ou seja, 1 micrômetro é a milionésima parte do metro. Para realizar a conversão das unidades de comprimento, ou seja, transformar de uma unidade para outra, precisamos construir a seguinte tabela, respeitando a ordem dos múltiplos e submúltiplos do metro. Então, aqui nós temos a unidade padrão, que é o metro, aqui nós temos os múltiplos e aqui nós temos os submúltiplos. Para transformar de uma unidade maior para uma menor, a gente sempre vai estar multiplicando por 10. E para transformar de uma unidade menor para uma maior, nós vamos estar dividindo por 10. Então, basta que vocês lembrem, transformando de unidade maior para menor, multiplica-se por 10. E transformando de uma unidade menor para uma unidade maior, divide-se por 10, tá bom? Transformações envolvendo unidades de medida de comprimento. Utilizando o quadro de unidades, podemos converter uma unidade de medida em outra. Veja os exemplos a seguir. Então, primeiramente, vamos transformar 4 metros em decímetros. Então, eu estou transformando de uma unidade maior para uma menor. Então, eu vou multiplicar por 10. 1 metro é igual a 10 decímetros. Como eu estou transformando 4 metros, então eu vou multiplicar 4 vezes 10 decímetros, né? Que eu estou transformando. 4 vezes 10 é igual a 40 decímetros. Portanto, 4 metros é igual a 40 decímetros. Agora, nós vamos transformar 4 metros em milímetros. Olha só agora. Eu vou andar 1, 2, 3 casas decimais, não é isso? Então, eu vou multiplicar agora por 1000, porque se de metro para decímetro é 10, de decímetro para centímetro é mais 10, e de centímetro para milímetro é mais 10, então eu multiplico por 1000. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, eu vou multiplicar 4 por 1000. 4 vezes 1000 é igual a 4.000 milímetros. Isso quer dizer que 4 metros é igual a 4.000 milímetros. Agora, nós vamos transformar 4 metros em centímetros. De metro para decímetro é 10, né? Multiplica por 10. De decímetro para centímetro, multiplica por mais 10. Então, de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se é 4 metros para transformar em centímetros, eu vou multiplicar, então, 4 vezes 100, que vai ser igual a 400 centímetros. Portanto, 4 metros é igual a 400 centímetros. Agora, nós vamos transformar 4 metros em decâmetros. Agora, olha só, nós estamos transformando de uma unidade menor, que é o metro, para uma unidade maior, que é o decâmetro. Então, quando eu transformo de uma unidade menor para uma maior, ao invés de multiplicar, agora eu vou dividir.
Então, 1 metro é igual a 1 décimo em relação ao decâmetro, ou seja, 0,1 decâmetro. 4 metros, transformando em decâmetro, eu vou multiplicar por 0,1. Então, 4 vezes 0,1 é igual a 0,4 decâmetros. Portanto, 4 metros é igual a 0,4 decâmetro. Agora, vamos transformar 4 metros em hectômetros. Então, olha só, novamente eu estou transformando de uma unidade menor para uma unidade maior. Se de metro para decâmetro eu divido por 10 e de decâmetro para hectômetro eu divido também por 10, quer dizer que de metro para hectômetro eu vou dividir por 100. Então, 1 metro é igual a 1 centésimo de hectômetro, que é igual a 0,01 hectômetro. Quer dizer que 4 metros eu vou multiplicar por 0,01 hectômetro, que é igual a 0,04 hectômetros. Portanto, 4 metros é igual a 0,04 hectômetro. 4 metros em quilômetros. Novamente, de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, olha só, de metro para decâmetro, divido por 10. De decâmetro para hectômetro, eu divido por 10. E de hectômetro para quilômetro, eu divido por 10. Quer dizer que de metro para quilômetro, então, eu vou dividir por 1000. Então, 1 metro é igual a 1 milésimo de quilômetro, que é igual a 0,001 quilômetro. Transformando, né? Dividindo 1 por 1000. Então, 4 metros transformando em quilômetro, eu multiplico por 0,001. Então, quando eu faço essa multiplicação, vai dar 0,004 quilômetros. Portanto, 4 metros é igual a 0,004 quilômetro. Aqui, nós temos alguns exemplos de medidas que são baseadas no corpo humano. Por exemplo, o palmo, o pé, o passo, a braça, a jarda e também a polegada. Então, essas são medidas que são baseadas no corpo humano. Agora, vamos falar sobre perímetro. O comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é o perímetro dessa figura, ou seja, é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Observe um campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno, que está de vermelho. Então, olha só, aqui nós temos um campo de futebol. Todo esse contorno que está de vermelho é o seu perímetro. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Então, o perímetro desse campo de futebol, nós vamos somar 100 mais 70 mais 100 mais 70, porque já que ele é um retângulo, esse lado aqui de 100 metros é igual a esse lado, e esse lado de 70 metros é igual a este outro lado. Então, quando a gente soma os 4 lados do retângulo, 100 mais 70 mais 100 mais 70, vai dar exatamente 340 metros, que é a medida do seu perímetro. Aqui nós temos alguns exemplos, olha só. Para calcularmos o perímetro dessa figura de 5 lados, ou seja, ela é um pentágono, né? Já que ela é uma figura de 5 lados. Então, para saber o seu perímetro, a gente vai somar todos os seus lados. Então, ó, 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 8. Quando eu somo todos os seus lados, eu vou encontrar perímetro igual a 26 centímetros. Eu não posso esquecer de colocar a unidade de medida do resultado. Nessa outra figura aqui, ó, ela tem 4 lados, então ela é um quadrilátero. Também faremos da mesma forma. Para calcular o perímetro, eu somo o valor de todos os seus lados. Então, eu somo 5
mais 6,7, mais 3,8, mais 4,5. Quando eu somo o valor desses 4 lados, né, isso dos 4 lados, eu vou encontrar exatamente o perímetro igual a 20 metros. Porque aqui a unidade de medida agora é metro. Eu sempre tenho que prestar bastante atenção qual é a unidade de medida de cada figura, para que eu possa colocar principalmente no resultado, tá bom? Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Bons estudos, aproveitem bem e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um.